esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos fiscal. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seria interessantíssimo analisar este trecho do conhecimento humano e da revelação que Deus faz acerca de nós, criaturas humanas. Quem que salva? É Deus. Não é que me salva do perigo, porque não vou bater o carro, porque o avião não vai cair, aí porque não tem nada de salvar mesmo a vida, no sentido pleno. E Ele que salva. Então a salvação é possível para todos. Basta não prestar. Mais fácil que isso? Basta não prestar para nada. Porque quem salva é Deus. Porque, afinal de contas, esta é a lógica das coisas. Tudo tem uma lógica. A salvação, o que é? Que depois vamos ver aqui em Cristo como é que Cristo trouxe esta salvação. E é uma vida onde Jesus falou claramente: eu vim para que todos tenham vida. E para ter a vida, é suficiente não existir. Já pensaste alguém de nós, antes de ser concebido, pudesse pensar: eu vou ser artista, eu vou ser... Parece uma piada, não é? Parece uma piada. Tudo recebemos. Somos concebidos, somos cuidados no ventre materno, somos amamentados, somos cultivados, limpos da sujeira, etc. Enviados para uma escola, somos educados na medida que os pais podem fazer isso. Tudo recebemos. E nós não fizemos nada, na nossa fraqueza que os outros nos amaram. Depois a gente fala que não tem amor no mundo, não é? É que a gente nunca medita essas coisas. Tem e teve amor no mundo. E Deus, com Deus é a mesma coisa. Só que a gente já existe. Enquanto biologicamente a gente não existia, nem tínhamos consciência daquilo que faziam para nós, espiritualmente nós já existimos. Então precisa uma liberdade nossa para se deixar fazer por Deus. Se a gente se deixasse fazer por Deus, você sabe, não? Quantas vezes a gente se calculou, se pensou justo: não, porque eu não apronto, porque eu não faço.
Não é que a gente queira desculpar os erros que acontecem no mundo, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Erros são erros. Mas é algo mais. E algo mais. Eu lembro, uma vez a gente estava, o Taco estava junto lá, na fazenda em Jacareí, e tinha um grupo de recuperação, segunda fase de recuperação de drogado e tudo. E chegou um rapaz com 17 anos. Quero ficar junto com vocês. Bom, tá bom, fica. Mas vocês não querem saber o que eu fiz? Não. Para nós não interessa o que você fez. Para nós interessa aonde você quer chegar. Se é isso que você quer, fica. Não, só para vocês dizerem, com 12 anos eu já tirei na polícia. Como tinha começado. Então, a Santa dizia que ninguém de nós, nenhuma criatura humana tem desculpa. Nenhuma criatura humana tem desculpa. E por quê? Deus faz de um doente uma pessoa sã. Ele sabe. E de um morto, ele faz um vivo. Então, para chegar a Deus, basta ser doente para Ele me devolver a saúde. E basta ser morto para Ele me ressuscitar. Fisicamente, no final da nossa vida, ou dos tempos, sei lá, que é tempo dele, não é meu tempo. Entende? E Ele que faz. O que depende de nós? O que depende de nós? Dizer, Deus, faça você. Se acreditarmos que Ele possa fazer maravilhas. A gente tem muita devoção de Maria, não é? Eu não entendo essa certa devoção de Maria que o pessoal tem. Mas a meditação da pessoa de Maria quase ninguém medita. O que ela falou diante do anjo? Mas como é possível? Eu não posso ter filho, não tive relação com homem. Maria, se preocupe. Deus virá em ti e Deus fará a tua história. Deus virá em ti e Deus fará a sua história. Aonde ela cantou, o Senhor fez em mim maravilhas. Não fui eu que fiz. Mas essa humildade de Maria quase ninguém medita, não é? Eu fiz. Mas tá bom, vamos voltar agora para ver quem trouxe tudo isso aqui que eu falei, foi Cristo. Então, voltando a esta pessoa humana, da nossa raça, onde Deus veio habitar. A última vez nós tínhamos visto que ele estava junto de Deus, ele brincava com Deus, aquele quebra-cabeça, quando colocava todas as estrelas do céu, colocava harmonia no universo. Ele existia de todas as coisas, se chamava o Verbo. Os antigos chamavam de sabedoria, mesmo os povos não judaicos. Os livros da sabedoria são livros universais que pertenciam um pouquinho a todos os povos. Chamava de sabedoria que estava junto de Deus, a sabedoria que organizava todo este universo. Então veja que é um fator histórico, real, visível. Porque se nós vemos a criação, tudo, onde começa a ter o primeiro princípio da fé. Primeiro grande princípio da fé. Para vocês verem como é que a cabeça do ser humano se perde. Eu frequentei uma vez o curso de Provida. Pagar, quiser, por delicadeza foi, lá em Taubaté. Vocês ouviram falar da Provida? Não, fazer estes cursos, sobre coisa. E o misticismo dele, entre tantas coisas,
sou muito devoto de São Francisco, mas também sou devoto das pirâmides. Porque, de alguma forma, como é que os egípcios conseguiram fazer aquelas pirâmides? Começaram a calcular os tempos para cortar as pedras, trazer as pedras, 800 quilômetros de distância, pesaria tanto, não alcançaria nada. Eu, com a minha ignorância mais simples, é impossível que os homens façam aquilo. Bom, as pirâmides estão aí. Quanto é 140 metros, parece a mais alta, não? Mais ou menos. Gente, é só olhar. Vocês que mais da roça, não é? Como é que se chama as coisas das formigas? O cupim das formigas. Se compararmos o tamanho das formigas com o tamanho dos homens, porque naquela época havia só homens escravos. Era só o faraó que era dono de tudo, da vida e da morte das pessoas. Então os povos só viviam em função do faraó. E ele mandava fazer as pirâmides exatamente por quê? Porque ele se dizia descendente de um Deus para ter autoridade sobre os homens. Então todos esperavam, para nos compreendermos a pessoa de Cristo mais realmente. Que na antiguidade todos, até os imperadores romanos, quando conquistou tudo, depois de César, o seu sobrinho neto, o que fez? Ele se chamou de Augusto. Sabe por quê? Não era o nome dele Augusto, porque era divino. Era divino. Então deles vinha todo o poder que era depois nas leis hierárquicas que eles faziam. Então todos os homens viviam em função deste imperador, deste faraó, que por sua vez, aí nós vamos compreender bem mais claramente quem é esta pessoa Cristo. Se quisermos acreditar, acreditamos. Se não quisermos acreditar, como os judeus fizeram, você é filho do homem, você blasfemou porque você se fez igual a Deus. Aí são outros 500, mas a realidade está na nossa frente. O faraó mandava construir muito de uma pirâmide. Por quê? Porque pensava que lá dentro eles seriam imortais. O sentido da eternidade, não é? Tudo nele subsiste, fala aqui. Em Cristo, não somente ele fez, mas ele é a harmonia do universo, Cristo. Então aquele carpinteiro não é coisa pequena, não. É mais do que todos os prêmios Nobel. Mais do que todas as inteligências do universo. Repito, é mais uma vez um problema de fé. Porque exteriormente ele vinha de Nazaré, não era de Harvard, não era antigamente de Atenas, não era da Sorbonne, de Oxford, de Cambridge, não era dessas grandes faculdades, era de Nazaré. Tanto que quando chegou Natanael, falaram, olha, parece que chegou o Salvador do mundo, que as Escrituras apontavam. Tá, mas de onde que ele vem? De Nazaré. Sim. O que pode vir de Nazaré? Só tem pastores e artesãos. E ele era um artesão. Ele era um carpinteiro. O que pode vir? E nós achamos, na maravilha da inteligência humana, agora que se luta tanto para a escola, etc., que a inteligência humana vai resolver.
os problemas do mundo. A inteligência da medicina vai resolver os nossos problemas, tornando-nos Frankenstein, não? Com todos os transplantes. Pensando que vão criar um homem biônico. E aí por diante. E ele, com uma simplicidade total, quando pedir um sinal para dizer que ele era Deus, se ele era Deus, ele falou: vou dar só um sinal. O sinal de Jonas. Vocês podem destruir este templo, onde ele se definiu o templo de Deus, porque ele era Deus, nele habitava Deus. Vocês podem destruir este templo, mas como? Materialista como nós somos, eles olharam para o templo de Jerusalém. Salomão levou 46 anos para construir este templo aqui maravilhoso. Então vocês podem destruir este templo, quer dizer, vocês podem me matar, vocês podem me crucificar, vocês podem fisicamente me destruir, mas eu o reedificarei em 3 dias. A imortalidade, não somente, mas a vitória sobre a morte. É pouca coisa isto para nós homens? Não sei. Se para vocês é pouca coisa, se para a humanidade é pouca coisa, não sei. Para mim é muito. É o essencial. Porque tudo nele subsiste. E aí, meditando na minha vida, se eu vim ao mundo, não porque simplesmente meus pais me geraram biologicamente, que tem o seu curso de vida, que naturalmente vai terminar na morte, tempo mais, tempo menos, mas tudo nele subsiste. Então eu também subsisto nele. Aí começa a história da minha vida, como pode ser a história da vida de cada um de vocês. Então, quando se fala de esperança cristã, qual foi o futuro da vida de Cristo? Foi exatamente a grandiosidade do seu ser. Tudo nele subsiste. Então, nós já vivemos nesta vida da terra com este sentido. Isto se chama, gente, fé cristã. Não é uma fé qualquer. É fé cristã, gente, bem clara, no sentido da minha vida em Cristo, ou é ou não é. As outras coisas ficam pequenininhas, gente. O nosso cotidiano, os nossos nervosismos, as nossas chateações, isso são pequenininhas, porque é o rumo da vida que é muito mais importante do que todos os acidentes de percurso. Compreende? Agora, o que acontece? É ele a cabeça de seu corpo, a igreja. Bom, aqui nós deveríamos compreender um pouquinho. O que é a igreja? Como se entra na igreja? Nós já codificamos a igreja, quando vem a ideia, não? Já claramente de uma seita, não é? Católico, crente, isto e aquilo, não? Deus, quando eu estudava, para ninguém me acusar depois, se quiser depois vão acusar a teologia que me ensinaram, desculpe, vou jogar a culpa nos meus professores, que não é culpa, é a verdade. Me ensinaram que se entra na igreja pelo batismo. Todo mundo quer batizar os filhos, para dar um sentido, sei lá, não é? É ou não é? Tá. O batismo sacramental, quando você leva à igreja, é o batismo que você faz, realiza. Nos primeiros tempos do cristianismo, havia catecúmenos que ainda não foram batizados na igreja, porque eles faziam um percurso muito grande. Agora a gente se queixa que tem que fazer 2 ou 3 reuniões para batizar as crianças. Naquela época era 40 dias de jejum, os catecúmenos antes de ser batizados na noite da Páscoa. Não?
Era 40 dias de oração e de jejum. Mas os muçulmanos não fazem o Ramadã ainda. É nós cristãos que perdemos o rumo da vida. Nós cristãos perdemos o rumo da vida. Os muçulmanos ainda, bem ou mal, eles fazem o jejum uma vez por ano, 40 dias, durante o dia todo, não comem. Depois, se alguém sai fora, aí são outros 500. Entendeu? Então, tem os catecúmenos que às vezes tinham os martírios, etc., foram mortos, eles testemunharam em Cristo. Então, segundo, batismo de sangue, se entrava na igreja. Depois, outro, gente que viveu a vida toda sem nunca ter ouvido falar de Cristo, mas viveu uma vida correta, em busca da verdade. Como eram os antigos povos, que tinham sabedoria em comum com os hebreus também. Se chama batismo de desejo. Eu procuro Deus, não sei como. Mas eu me comporto com a minha vida em busca de um ser que deve existir. Então, afinal de contas, se nessas 3 dimensões nós entramos na igreja, que é o próprio Cristo, por isso que a igreja não afunda. Nós padres podemos aprontar tudo o que quiserem, os papas podem aprontar o que quiserem, bispos podem aprontar o que quiserem. As portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja, porque a igreja é Cristo e Deus unido àquele homem que se chamava Jesus, o Emmanuel, é aquela igreja. Ele se uniu à humanidade. Então, o que é a igreja? É a humanidade toda, aonde Deus possa habitar. Aí se transforma numa igreja. Mesmo que não seja batizado oficialmente na igreja, mesmo que não seja batizado oficialmente numa igreja. A humanidade toda. Nós fazemos as seitas cristãs, mas Deus faz a unidade dos corações, porque exatamente é no coração, é na alma que Deus habita, e Ele é a cabeça desta humanidade. Por quê? Porque não foi à toa que Deus se fez o homem, que Ele se uniu à humanidade. Porque é o próprio Deus que faz a história da humanidade. Por isso que São João fala uma parte, o que foi feito em Cristo era vida. E o que é feito fora de Cristo? Os primeiros cristãos chamavam obras mortas. Mas eu estou fazendo uma obra social maravilhosa. É feita em Cristo? É feita no teu orgulho, na tua vaidade, na tua coisa? Obras mortas. O que é a morte? É algo que vem com o tempo, mas ela vem. Então as coisas humanas terminam-se. O que é feito em Cristo é vida. É duro isto. Vou ser sincero, a primeira vez que eu me deparei com isto, pum, me deu um estalo. Quer dizer que a minha vida não tem sentido nenhum. Aí muda também todo o conceito de pecado também. O que é pecado? Nos ensinava. Vocês catequistas ainda ensinam pecado mortal, pecado venial? Ainda existe isso? O que é pecado mortal, pecado venial? Uma vez brincando com os moralistas, porque moralistas você sabe que tudo é coisa incrível, não? Eles fazem um monte de besteirinhas, justifica tudo.
Que nem os políticos, os juízes, tudo, vocês podem ver na televisão. Aí isso não funciona. Não, aí vem a resposta. Não, mas daqui a 1 ano já vai funcionar, daqui a 6 meses já vai funcionar. Entendeu? Tudo tem uma resposta. Né? Aí os moralistas, eu lembro que uma vez quando o professor ensinava, roubar 1 milhão é pecado mortal. É porque nós materializamos o pecado. Roubar esta quantia, 1 milhão, é pecado mortal. E se rouba 200 mil, bom, aí não chega, é menorzinho. Então você roubou menos. Tá bom, professor. Então eu não quero ir para o inferno, porque quem faz pecado mortal nos ensinaram que vai para o inferno, não é? Aí eu não roubo 1 milhão, senão vou para o inferno. O que eu faço? Em 5 vezes eu roubo 200 mil. Então, eu não roubei de qualquer jeito 1 milhão, mas foi em 5 vezes 200 mil, eu nunca fiz o pecado mortal. Fiz só pecados veniais, então não vou para o inferno. Que cabeça da gente. Que cabeça da gente. O problema é bem pior, ou melhor. Pior e melhor ao mesmo tempo. O que é feito nele é vida. Se eu me afastar dele, eu morro. Então algo mais profundo e mais bonito. Se a criança cortar o cordão umbilical com a mãe, o que é que acontece? Vocês mulheres? O que acontece no ventre materno? Aborto. Não é? É um cordão umbilical que transmite a vida. Permanecer unidos a Cristo. Vamos ver um pouquinho depois como é que a gente permanece unido a Cristo. Mas este é o grande problema. Ou é vida ou é morte. É venial em que sentido? É venial se eu pego uma doença pequena. Lógico. Se não me corta o cordão umbilical com Cristo. Então, aí, coisas menores, mas não é porque se eu roubo 200 mil, 500 mil ou 1 milhão. Que a minha mente, tanto roubei 200 mil quanto 1 milhão, a minha mente se tornou uma mente de ladrão, quer dizer, me afastei da verdade, da justiça, que eu tenho que ganhar o pão com o trabalho das minhas mãos. Não roubar. Então são princípios humanos básicos, que o famoso princípio do quê? Do batismo de desejo. Quando uma pessoa se comporta retamente, ele procura Cristo com o seu coração. Então veja que não é afastado do nosso sentido da vida. Entende? Se acontecer por um acaso de eu, lógico, errar, aí foi um acidente de percurso, quebrei uma perna, mas não cortou o cordão umbilical de onde me vem a vida. Porque ele é a cabeça da igreja. Consequentemente, o que é esta humanidade? Aqui vem a parte mais linda, aquilo que a gente chama de esperança. Tem futuro esta humanidade? Tem. Não tem. Não tem porque todas as riquezas, todos os povos ricos sempre se deturparam, se acabaram. Isto. Não se foge, disto não se foge. Tem, porque Deus faz a história e Ele é vida. Pode ser redimida a humanidade? Lógico que pode. Porque agora que estamos em tempos de cirurgias, de neurologia, etc., de implantes, o que acontece? Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então, se a igreja somos nós, toda a humanidade, todos os homens, o que vem da cabeça? Estava explicando, conversando com a Petra, quando li a primeira vez, eu só ia na parte material. A cabeça é o corpo, então analisar. Não somos o corpo, os braços, a perna, isso, aquilo, mas não passava da materialidade.
Não é assim. O que vai da cabeça para o corpo? Eu posso até ter um corpo perfeito, mas acho que na cabeça, como ideia, tem algo diferente, que participa todo o corpo, e a inteligência, não é? E ela que vivifica, e ela que coordena todos os meus movimentos. Quando tem a famosa, que antigamente se chamava derrame, agora nobilizaram o nome, AVC, não é? Quando tem AVC, que bate uma parte do cérebro que não funciona mais, você perde a fala, você perde isto e perde aquilo. Isso é Cristo. A inteligência, a sabedoria da humanidade. Como acontece isto? Gostaria de saber. Mas nem os médicos sabem como funciona o cérebro. Eu renuncio a saber como Cristo. Eu acredito e sei que é assim. Como ele se comunica a todo homem e a todos os homens. Então, este é o futuro da humanidade em Cristo, onde ele vai formar a humanidade nova. E prestemos atenção e terminamos. Que em toda a Bíblia tem 3 pontos principais, pelo menos que eu meditei mais em profundidade, que me deu uma visão muito clara, muito bonita da coisa. Pecado, Deus colocou a árvore da vida, imagem, não é? A tentação da árvore da vida, lógico, que não era nem maçã nem abacaxi. Segundo, Jesus que falou ao povo: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Isto nós vamos meditar nas próximas vezes, o que vem a ser a paixão de Cristo na cruz, o sentido da cruz, que é muito mais lindo, muito mais profundo e mais humano daquilo que vocês possam pensar. Tem que ir além do simples sofrimento, da simples compaixão de Cristo. Ver o que acontece naquele instante. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Como Moisés levantou a serpente no deserto, e quem era picado pela serpente olhava para a serpente e se salvava. Assim, quem olha para Cristo na cruz vê a salvação. Terceiro, no Apocalipse nós encontramos a cidade nova, a famosa Jerusalém Celeste, onde não há luzes, não há nada, porque o Cordeiro é a sua luz. No centro desta cidade nova está a árvore da vida. Então a religião tem outro sentido. Tem o gosto, o sabor e a amargura da vida. Dependendo que tipo, que qualidade de vida que eu quero ter.